19, verso 20. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, porque eu quero ser objetivo, eu quero ser simples, quero ser claro, de maneira que todos que ouvirem a palavra, sejam aqueles que estão aqui no templo, sejam aqueles que estão em suas residências, ou talvez até no trabalho, todos sejamos abençoados e edificados em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Quem concorda, diga amém. Por curiosidade do pregador, quem está conosco que não é batizado nas águas ainda? Faz assim com a mão, ó. 1, 2, 3 pessoas, é isso? Quem não é batizado? Levante a mão assim para eu ver. 1, 2, 3, 4 pessoas. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje é dia de batismo, a piscina está pronta. Se algum de vocês, de repente, entenderem que é a hora de vocês passarem pelas águas do batismo, será um prazer para nós ajudá-los em mais esse passo de fé. Tá bom? Vamos para a leitura, olha. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Glória a Deus. Essa fala de quem é, Celcinho? É do Ló. Com quem ele está conversando? Com os anjos. Que anjo? Que Deus mandou na casa dele. Por que Deus mandou anjo na casa do Ló? Porque Deus ia destruir a cidade onde o Ló morava. Por que Deus ia destruir a cidade? Por causa do erro, do pecado, do comportamento das pessoas que ali moravam, que ali residiam. Deus não estava aceitando mais o comportamento, a maneira como aquelas pessoas estavam vivendo, e ele decidiu destruir a cidade. Falamos disso na semana passada, no domingo, quando nós conversamos sobre o Noé, aonde Deus, ele chegava até ele o cheiro do pecado, do erro, do engano, da maldade, da injustiça, e Deus se posicionou, ele conversou com Noé, e o Noé entendeu que a conversa era séria, e o Noé se posicionou em relação à palavra de Deus. Falamos disso no domingo passado. Aí o decorrer da história, se você não estava aqui conosco, quiser acompanhar, ouvir na íntegra, pr.marcão bombo está lá no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho para você receber as notificações. Ponto. Enfim, o Ló, ele era sobrinho do Abraão. O Ló, ele foi parar ali na região de Sodoma e de Gomorra, foi parar ali devido a uma conversa entre ele e o tio dele, o Abraão. Os pastores deles estavam tendo dificuldades, porque o rebanho, o gado começou a aumentar de uma maneira tal, eles começaram a vencer, a prosperar de uma maneira tal, que começou a ficar apertado o lugar onde eles estavam. Então era todo dia aquela dificuldade, todo dia aquele problema, todo dia aquela discussão. Aí eles entraram num acordo e entenderam que a melhor coisa era ir um para um lado e outro para o lado, e assim as coisas iam acontecer. O Ló teve a oportunidade de fazer a escolha. Então o Abraão, que era tio dele, disse para ele: Ló, escolhe, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para lá, não vamos ter dificuldade, escolha. E a Bíblia diz que o Ló escolheu a região onde ficavam as campinas de Moabe. Era uma região bonita à vista, era uma região que agradava aos olhos, tudo que era muito, muito chamativo. O Ló, que é importante a gente também não ficar tacando pedra no Ló por causa disso, mas ele foi para lá. Até comentei nos outros cultos com os irmãos. Se colocar para você escolher um carro feio e um carro bonito, que carro que você escolhe? Se colocar para você escolher um lugar que você vai ganhar um ótimo salário, um lugar que você vai ganhar um salário bem baixinho, que lugar que você escolhe?
do ótimo salário. Se der para você escolher uma fruta bem bonita, uma fruta bem feia, que fruta que você escolhe? Falei até do pastor Nilton, que escolheu uma fruta bem bonita, né? Escolheu um maracujá lindo, maravilhoso. Ele mandou a foto para mim ontem, era 10 horas da noite. Ele abriu o maracujá, aquele maracujá lindo. Tom, você que está cultivando maracujá lá na sua chácara, um maracujá lindo. Abriu dentro do maracujá, não tinha uma semente, Daniel. Eu falei, mas que coisa. Ele foi no maracujá mais bonito, dançou. Não tinha nada no maracujá dele. Às vezes acontece. Então, para qualquer um de nós aqui, se colocar algo para nós escolhermos, eu falei até da Márcia. A Márcia, minha esposa, ela é a única. Se você colocar 2 cachorros, um cachorro bonito, um cachorro feio, ela vai no cachorro feio. Ela fala, eu gosto de cachorro vira-lata. E quanto mais vira-lata, melhor. Quanto mais feio, mais trupiado, melhor. Esse é o jeito que isso faz tempo que ela fala disso. É a única pessoa que eu conheço. No demais, qualquer um de nós colocar algo legal, algo feio, nós vamos no legal. Então, não acho que seja, de repente, interessante tacar pedra no Ló, porque ele foi para a Campina de Moabe, para um lugar bonito, ajeitado. O negócio é que quando ele escolheu, ele foi para aquele lugar, a coisa estava de um jeito. Com o passar do tempo, a coisa virou. E ali a coisa virou de uma forma que ele estava agora correndo risco. Ele e a família dele. Aí, nós temos nesse meio tempo aí, o Abraão sabendo da situação. O Abraão intercedendo, por isso agora há pouco nós estávamos com o joelho no chão, orando pela nossa família, intercedendo pela nossa casa. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Não desista de orar pela sua casa, não desista de orar pela sua família. A sua oração, ela será ouvida, será respondida. Talvez não seja nem ouvida, nem respondida na hora, no momento e do jeito que você quer, mas Deus vai responder. Não tenha dúvida disso. Ore, acredite no milagre sempre. O Abraão esteve orando em favor do sobrinho, da família dele, orou. Aí Deus ia mandar fogo naquele lugar. Antes do fogo, Deus enviou o quê? 2 anjos. Os anjos foram até a casa dele, até a casa do Ló. Aí os anjos, eles conversam com o Ló, e o Ló os recebe, eles entram na casa do Ló. O Ló prontamente, é de Deus, o assunto vem do céu para a nossa vida, pode entrar e pode ficar à vontade aqui em casa. Interessante nós olharmos uma coisa importante nesse momento. Os anjos entraram na casa do Ló, e logo, os moradores, os homens da cidade, todos, a Bíblia diz, você vai ler depois Gênesis 18, Gênesis 19, para recolher maiores informações. Você vai ver que todos os homens daquela região foram até a porta da casa do Ló. Eles queriam que o Ló colocasse os anjos para fora. Coloca os anjos para fora, porque nós queremos esses anjos. Aí, irmão, é interessante ainda ressaltar que o Ló, ele fala assim, olha, é o seguinte, eu tenho 2 filhas. As 2 filhas ainda não são casadas, elas são virgens. Eu coloco as minhas filhas para fora e vocês fazem com as minhas filhas aquilo que vocês entenderem que seja melhor. A uma primeira vista, nós vamos olhar e vamos pensar assim, puxa vida, hein? O Ló não amava a família dele. Ele não amava as filhas. Como que ele fala de colocar as filhas para fora, para que todos aqueles homens fizessem o que eles quisessem fazer? E é necessário que nós tenhamos um cuidado para pensar um pouco sobre essa situação também. Porque o Ló, ele sabia que dentro da casa dele, estavam homens de Deus, anjos enviados por Deus. Não estava qualquer pessoa na casa dele, Rose. Estavam anjos que haviam sido enviados por Deus para um propósito. O propósito da salvação. Havia o propósito da salvação ali naquele lugar.
E quando o Ló, ele tem que se posicionar entre sacrificar a família ou sacrificar o propósito de salvação de Deus, ele escolhe sacrificar a família. E isso nós temos que pensar. Porque às vezes, a pessoa ela não se preocupa em sacrificar o propósito de Deus na casa dela. Ela fala, eu vou sacrificar o propósito de Deus, mas eu deixo a minha família em pé. Demonstrando com isso que ela ama a família mais do que Deus. Se você colocar o seu amor, a sua confiança em Deus, em primeiro lugar, a sua família estará salva. Mas se você inverter, se você colocar a sua família em primeiro lugar e Deus em segundo, você e a sua casa estarão em perigo. Tem muita gente que não tem pensado nisso nos dias de hoje. Tem muita gente que tem colocado em risco, em perigo, a própria família. Tem muita gente que tem se posicionado de uma maneira assim, totalmente equivocada. Aqueles anjos, eles eram enviados por Deus para salvar aquela casa, para salvar aquela família. Mata o anjo, acabou a salvação, acabou o projeto. Então, eu cuido dos anjos, eu cuido do projeto, eu cuido do plano de Deus na minha casa, e Deus cuida da minha família. Pense sempre desse jeito. Você que tem uma célula na sua casa, hoje nós não estamos fazendo as células, mas você que tem uma célula na sua casa, você que tem uma célula com a sua família, você que tem um familiar seu que serve a Deus, valorize o servir a Deus, porque enquanto você está servindo a Deus, Deus está cuidando da sua família. Às vezes a pessoa, Deus me ajudou, eu prosperei, eu venci, agora eu tenho que desfrutar, eu tenho que curtir com a minha família. Sim, e eu também concordo. Hoje à tarde, eu e a pastora Márcia e o Luiz, nós fomos dar uma volta, comemos na rua, demos um passeio ali, coisa rápida, nós não fomos para Nova York e voltamos, não, mas fomos. Então, vai passear com a família, vai curtir a família, se divirta com a sua família, mas não troque Deus pela sua família. Não inverta a estação. Não inverta. É um cuidado que nós vemos o Ló tomando com a casa dele. Não, os anjos estão lá. E é interessante que quando as pessoas começam a querer extrapolar, os anjos pegam o Ló e trazem o Ló para dentro, e o povo que está lá fora fica cego. O povo ficou cego, foram tomados de cegueira. Quando o exército da Síria quis pegar Eliseu e o moço que com ele estava no dia a dia, provavelmente o Geazi, o exército da Síria foi tomado de cegueira. E tem aqui uma palavra profética para você e para a sua vida e para a sua família. Todos que tentarem fazer mal contra você vão ser tomados de uma cegueira tal que vão ficar rodando em volta e não vão conseguir te atingir. É na tua casa, é no teu trabalho, aonde quer que seja, a proteção de Deus está sobre você. Então, agora o anjo pega e ele conversa com Ló e fala assim: Ló, o negócio é o seguinte, nós não estamos aqui para ficar batendo papo e passar a vida batendo papo. Numa outra ocasião, se você quiser bater papo, arruma umas galinhas caipira, faz uma esqueci como chama a sopa de fubá, polenta. Faz uma polenta com frango caipira, me chama, a gente vem bater papo. Hoje não é hora de bater papo, nós temos que ir. E o anjo, a Bíblia ensina, ele apressa o Ló e a família dele. E isso é importante nós também pensarmos. Na urgência da salvação para nós e para nossa casa, na urgência da salvação para nós e para nossa família. Tem muita gente que não está entendendo que nós estamos vivendo dias maus.
Você entra no Face todo dia e todo dia tem uma pessoa nova que estudou com você, uma pessoa nova que foi seu vizinho, uma pessoa nova que é conhecido seu, que está lá, luto por fulano de tal, morreu. Essa semana eu comecei a semana vendo uma pessoa nova, 10 anos mais novo que eu. Quando eu era coordenador de jovens, ele era líder de jovens, e começou a semana, eu vi fulano morreu. Eu falei, puxa vida. Todo dia você acompanha, eu sei que você não está em outro planeta, muito pelo contrário, todos nós estamos juntos, num lugar onde as coisas não estão fáceis. Então, a urgência da salvação, ela se faz necessário na nossa mente, no nosso entendimento. Não dá para nós ficarmos esperando para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã. A salvação é para hoje, é para já, é para agora. O anjo pega o Ló e fala, Ló, nós temos que ir, vamos, cara, não fica enrolando não, vamos, acelera, o Ló, pega a sua esposa, pega suas filhas e vamos. A Bíblia ensina que o Ló, e esse é o texto que eu li com vocês, o Ló argumenta e conversa com os anjos dizendo assim, aqui perto há uma cidade pequena. Aqui perto há o quê? Mas quando ele foi conversar com o Abraão, e ele teve que tomar a decisão para que lado que ele ia, ele não escolheu o lugar mais feio, ele escolheu o lugar mais bonito. Mas agora ele está no aperto, e no aperto serve a cidade mais pequena. Você vê como que é a hora do aperto? Na hora do aperto a pessoa se vira nos 30. Serve aqui, ó, a cidade pequena mesmo. Por quê? Primeiro lugar, dentro do plano de salvação para a vida de uma pessoa, para a família de uma pessoa, não importa o glamour. Tem gente que fica querendo esperar glamour para ser salvo, glamour para confessar Jesus, glamour para passar pelas águas do batismo, glamour, se eu for para a igreja, eu vou numa igreja que toque trombeta na hora que eu entrar, que jogue tapete vermelho. Irmão, irmã, ele falou assim, ó, eu vou para aquela cidade pequena mesmo, mas ela está aqui perto, é para ali que eu vou, não dá para querer ir mais longe não, eu vou até ali. A cidade era pequena, mas era a cidade que estava no caminho dele para a salvação dele e da casa dele. E isso é importante a gente pensar. Não vou entrar na conversa, mas vou pontuar para você que gosta de anotar depois de estudar. Quando Samuel foi para a casa do Jessé para ungir rei, passaram primeiro quem? Os feios ou o bonito? Os bonitos. Ah, o bonitão aí, é esse? Não, não é esse. Outro bonitão, é esse? Não, não é esse. Outro bonitão, é esse. Você está olhando a aparência e Deus está olhando o coração. Então, olha aqui, ó. Vê o texto, vê a história. A história mostra, a cidade era pequena. Não tinha glamour, não tinha beleza, era uma cidadezinha. Não fique preocupado com a aparência. Não fique preocupado em querer demais, de repente, eu quero isso, eu quero aquilo outro. O importante é que seja da parte de Deus. Quando Davi foi derrubar o gigante Golias, ele tinha uma pedra na mão. Quando o Moisés foi usado para que o mar fosse aberto, ele tinha um pedaço de madeira, um cajado na mão. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, e Ele pega as que não são para confundir aquelas que são. Então isso chama a nossa atenção, para que nós possamos tomar cuidado. O projeto de salvação é algo sério para todos nós e para a nossa família. E às vezes a pessoa fica querendo exigir demais, escolher demais, fazer demais. Até pontuei com os irmãos de manhã, na semana passada, quando Deus falou para o Noé da arca da salvação. Nós não lemos na Bíblia Noé falando para Deus, olha Deus, se fizer um pouco mais largo, se fizer um pouco mais estreito, se fizer um pouco mais alto, se fizer um pouco mais baixo, se fizer com um pouco mais de compartimento, ou se fizer com um pouco menos de compartimento, não tem nada disso. Do jeito que Deus deu a orientação, Noé fez e ele foi salvo.
Quando Deus falou para Moisés, Moisés, o negócio é o seguinte, eu quero que seja construído um tabernáculo, porque eu quero estar no meio de vocês, habitar no meio de vocês. Nós não vemos Noé ou Moisés falando com Deus, olha Deus, é o seguinte, o que o Senhor acha se na entrada nós fizermos assim? O que o Senhor acha se o pano for da cor tal? O que o Senhor acha se o forro, se o teto for... Nós não vemos isso, nós vemos Moisés seguindo à risca a diretriz que Deus deu. Então isso é importante para nós pensarmos, porque às vezes nós ficamos com muito gueré, com muito blá blá blá, muita conversa, deixando de lado a diretriz dada por Deus. A diretriz é que Deus tem salvação para a minha casa e para a sua casa, e vamos entrar na arca para sermos salvos, vamos trabalhar para construir o tabernáculo, para que Deus se manifeste no nosso meio, vamos para a cidade pequena mesmo, não tem problema nenhum, o importante é que nós estejamos salvos. Aí segue a leitura do texto, então primeiro ponto para você que está anotando, a simplicidade, o importante é a salvação, não tem problema que seja simples, mas o importante é que eu seja salvo. Segundo ponto mostra assim, olha, está tão próxima que dá até para correr. A facilidade está tão próxima que dá até para correr. A proximidade, a disponibilidade. O Ló, ele mesmo fala, olha, está pertinho. Está pertinho, dá para correr, quer dizer, ele se predispõe àquilo que está fácil para ele. Eu gosto sempre de falar e de valorizar. A piscina está cheia, hein? Nós não vamos ter que esperar 2 horas para encher a piscina está cheia. A piscina está cheia. É ir para a água, entrar na água e tomar posse da bênção. Pronto. Pois bem, é tão próximo. Tão próximo, vamos simplificar. Se dá para simplificar, para que complicar? Tem gente que gosta de ficar complicando, gosta de ficar, meu Deus, tá pertinho, tá ali, dá para correr. Quiser que eu corra, eu vou correndo até ali e boa, está resolvido o problema. Essa é a fala do Ló. Nós não podemos esquecer, o Ló está falando com anjos dentro de uma situação, vai cair fogo no lugar onde ele estava morando. E a conversa dele, a cidade ali pertinho é pequena, eu vou para lá mesmo. E ela está pertinho, aí eu vou para lá correndo se precisar. E aí a terceira parte do versículo, ele diz assim, ó, mesmo sendo tão pequena, lá eu estarei salvo. O importante é que todos nós estejamos salvos. O plano de salvação de Deus, mandou os anjos lá. Os anjos conversaram com o Ló conversou com os anjos. A família saiu em direção à cidade pequena. Versículo de número 26 diz assim, ó, a única pessoa que não tomou posse da bênção, a mulher do Ló. Versículo 26 diz assim, ó, mas a mulher do Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A mulher do Ló olhou para onde? E se transformou em quê? Coluna de sal. Quem perdeu a salvação? Só a mulher. Por quê? Porque resolveu olhar para trás. Eu larguei lá meu estojo Mary Kay. Larguei lá minha chapinha. Larguei lá meu Babyliss. Larguei lá minha vara de pescar. Larguei lá minha bola de futebol. Larguei lá meu aparelho de som, minha TV de 60, 70, 80, 90 polegadas. Larguei. A única que perdeu foi a mulher, porque resolveu olhar para trás. Quem gosta de ficar olhando para trás, quem gosta de ficar valorizando o que ficou, acaba perdendo a bênção. Pergunte para quem está pertinho de você, quer perder a bênção? Se você quer perder a sua bênção, fale assim, é só ficar olhando para trás, que você vai perder. Eis que te digo, você vai perder a sua bênção. E depois não adianta chorar. Irmão, olha para frente. Não fica olhando para trás, não fica olhando para ontem.
Não fica olhando para anteontem. Não faz igual a mulher do Ló. Olha para frente igual o Ló olhou. Olha para frente igual as filhas dele olharam. É plano de salvação de Deus para a nossa vida nesses dias. É plano de salvação de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios. E o plano de salvação, ele diz assim, olha, nem que seja numa cidadezinha pequena, mas que você entenda, é o que Deus está provendo para que a salvação seja materializada. E isso nós temos que valorizar. Valorizar as facilidades que Deus tem colocado no nosso caminho, no nosso dia a dia, para nos salvar, para nos guardar, para nos proteger. Tem gente que não valoriza nada. É valorizar a igreja que você tem para congregar, valorizar a estrutura que está permitindo uma transmissão para aqueles que estão longe. Hoje nós tínhamos pessoa em Osasco, pessoa em São Paulo, pessoa em Goiás, acompanhando a reflexão, a oração. Pessoa de várias crenças, inclusive, participando. Irmão, o que nós temos que entender é, os dias são maus. E Deus está dando a nós a oportunidade da salvação. Agora, aí é com cada um. 3 foram salvos, 1 não foi. Por quê? Porque olhou para trás. Vou deixar isso, aquilo outro para trás? Vou deixar meu nome, meu status, meus amigos, minha vida, minha curtição, minha balada, meu isso, meu não sei o que lá? Vou deixar para trás. Se for para ser salvo, deixe. Porque se não deixar, vai para o inferno com tudo junto. E lá vai juntar depois com mais um monte de gente, com um monte de coisa que não quis largar para trás. E Deus não quer que ninguém vá para o inferno. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem à salvação para a glória do nome dEle. Então todos sejam salvos e conheçam Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida, e conduz até o Pai Todo-Poderoso. Amém? Vamos parar de conversar e vamos orar? Você pode se colocar em pé, por favor? Que Deus te abençoe. Simples, objetiva e para agora, para já. É isso que Ló falou para os anjos. É pequena, mas não tem problema. Está pertinho, eu corro lá, eu chego lá. Lá eu estarei em segurança. O importante é que nós estejamos seguros. E Deus está dizendo para você, você está em segurança. Glória a Deus. Valorize o plano de salvação para você e para a sua família. Eu quero orar com você nesse momento. Leve seu pensamento a Deus. Há aqueles que já passaram pelas águas, há aqueles que já participam de ceia, há aqueles que estão conosco aí há um bom tempo. A salvação é para hoje e para a eternidade. Talvez alguma família passando um momento difícil, um momento adverso. Talvez alguém aí vivendo algum momento de dificuldade extrema. Deus está dando a você a oportunidade da mudança da história, da mudança da situação. Deus está dando para você a oportunidade. É uma oportunidade que Deus está dando. Ele não vai obrigar ninguém, do mesmo jeito que ele não obrigou o povo lá da casa de Ló sair e ser salvo. Pelo contrário. A mulher não foi salva porque não quis. Os outros foram salvos porque quiseram ser salvos. Que você e eu entendamos isso. Deus não está nos obrigando a nada. Ele está dizendo, eu quero que todos sejam salvos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa família, eu oro por esse homem, por essa mulher, eu oro por esse pai, por essa mãe, por essa empresa. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, e eu abençoo. Eu oro, Pai, e declaro vitória, declaro salvação, declaro cura, declaro libertação. Eu oro, Deus, e profetizo a mudança da história, a mudança da situação. Deus, Tu sabes o que cada pessoa que está aqui conosco na noite de hoje precisa, necessita, e eu oro por todos eles, para que se cumpra na vida deles o Teu plano de salvação. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Você que recebe a oração, diga amém, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos